Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Ignore esse barulho, né? Mas eu vou gravar aqui pra vocês, trazer esse vídeo muito importante relacionado à história de Jesus e que tenha semelhança e foi pegada. Sim, porque essas histórias que eu vou trazer aqui, que é muito idêntica com a história de Jesus, ela já existia até mesmo muito antes da história de Jesus ser criada. Então, com certeza, a história de Jesus foi uma das últimas histórias que foi pegada dessas histórias todas que eu vou contar aqui pra vocês. Então, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, que é um assunto muito importante. E outra coisa, eu vim indicar muito que vocês acompanhem para poder aprender mais sobre essa história e sobre a igreja, sobre Deus, sobre Jesus. Eu vou estar indicando o canal do Gerson Ferreira, Além da Fé, que eu vou deixar o link do canal dele aqui nos comentários para vocês acompanhar ele e assistir os vídeos dele. É muito legal, eu gosto muito. Ele é um ateu e ele traz vídeos lá no canal dele relacionado a tudo que vocês imaginarem, tá certo? Primeiramente, gente, essas histórias, elas são muito idênticas com a história de Jesus, tá bom? E é isso, gente. Eu vou deixando passando as imagens e vou explicar pra vocês. Vamos lá, né? Acreditando ou não, é bem provável que você comece a história de Jesus, conheça, né, a história de Jesus Cristo. Antes do seu nascimento, já era esperada a chegada de um Messias na Terra, enviado por Deus, o que teria a missão de nos salvar dessa forma. Estima-se que tenha nascido da Virgem Maria entre anos de século 6 e 4, assim como o Pai Todo-Poderoso é a principal figura do cristianismo. Mas, por outro lado, embora essa história ela fique bem muito similar com a de Jesus, tanto alguns acontecimentos registrados ao longo das suas vidas, quanto os seus próprios propósitos em vida. Muitos cristãos negam qualquer semelhança, entanto, são figuras que supostamente viveram até mesmo antes de Cristo, e confira algumas delas. Buda. Claro, não poderíamos deixar de mencionar Buda nessa lista, apenas para que você tenha noção de quanto se parecia com Jesus. Ambos visitam seus templos com 12 anos. Supostamente também teria jejuado na solidão. Buda por 47 dias e Jesus por 40 dias. Apenas que determinaram, ambos também teriam se dirigido até uma figueira. Como se não bastasse, tinha quase a mesma idade quando começaram no ministro das suas crenças à fé. Então você vai ver que essa história de Buda não é assim uma história muito antiga, né? Uma história muito antiga. E outra história muito aí, também muito similar, é do Odizaú, né? Que é um deus também é conhecido como Ulisses. Foi um personagem de Ilíada, do Odisseia. Relatos contam sobre um intenso sofrimento que foi submetido, bem como foi o caso de Jesus. No caso de Odisseu, também é acompanhado com pessoas que possuem falhas trágicas e também aparentam ser infiéis. Vivem fazendo coisas tolas e desconfiando da sua liderança, algo que pode ser comparado com os discípulos de Jesus e tudo que lhe aconteceu durante a sua caminhada, né? Já outra história aí que é muito parecida. Vamos ver outra história também, né? É o Dionísio, né? Outro deus também, que é uma história muito parecida com a de Jesus. Assim como o relato da história de Jesus, Dionísio teria nascido dia 25 de dezembro
de uma mãe virgem e foi colocado em uma manjedoura por transformar água em vinho. Outras razões é considerado o deus grego do vinho. Ainda segundo conta a sua história, ressuscitou no dia 25 de março, sendo considerado como filho unigênito, salvador, redentor, dentre tantos outros títulos de espécie. Como vocês podem ver também, o Deus do Jesus também é a mesma história, né? A de Jesus também tem essa mesma história de semelhança, né? Ressuscitou no terceiro dia, enfim. Outra história também que é muito parecida com a de Jesus é essa história aí do como é o nome dele? É difícil. Parecendo uma serpente. Ele foi o filho do deus Apolo, vindo da terra por meio de nascimento envolvendo um milagre. Foi uma espécie de manifestação terrestre na divindade, cumprindo a profecia divina dentre suas habilidades. Pode dar os crentes podem até de falar várias línguas, curou doentes, ressuscitou mortos e ainda realizou outros milagres, algumas semelhantes com as de Jesus. A história é bem similar com a de Jesus, né? Outro nome aí. Eu coloco nas imagens. Outra história também é o Zoroastres, né? Também é um Zoroastro, que foi uma poeta, profeta, nascido no dia 25 de dezembro, que também da juventude teria surpreendido muito com a sua sabedoria. Aos 30 anos começou a sua vida no ministério, onde se batizou com água e fogo, vento santo. Apenas que, para que tenha essa ideia, ele foi capaz de expulsar demônios, conseguiu até mesmo devolver a visão a um cego. Ele também ensinou sobre os conceitos de um céu e inferno e a ressurreição em Apocalipse. Após a sua morte, aqueles que acreditavam nele esperavam a sua volta e foi fundador do Zoroastrismo. Outro deus também, outra história também semelhante de outra religião, foi o deus olha, vamos saber o nome dele, Atis, né? É um deus também que nasceu dia 25 de dezembro, que foi considerado o salvador de todos os frutos da terra, bem como a da humanidade, e na sexta-feira negra acabou sendo crucificado em uma árvore, onde seu sangue escorria para redimir os pecados do povo. Depois de 3 dias teria ressuscitado, e algo bastante parecido com a história de Jesus. Vocês já viu essa história? Essa história, gente, que eu tô contando aqui, é uma história muito antes mesmo, já existia essa história antes mesmo de vir a de Jesus, tá bom? Então, com certeza, essa história de Jesus foi pegada dessas histórias antigas aí. O deus do Horus, né? Que é o deus Horus, também é uma história também que é muito parecida, muito idêntica com a história de Jesus. Aqui temos a figura do Horus, né? Que é da mitologia grega. Teve o nascimento anunciado pela estrela Sirius, embora a data de nascimento seja exata, não era humano. Possui a cabeça de falcão, onde o olho representava o sol e o outro a lua. Sofreu uma tentativa de assassinato enquanto era pequeno, visto como erudito e queria morto. No entanto, Deus orientou que Isis fugisse com o filho do escondesse, algo parecido como o acontecimento de Jesus, né? Que escondeu Jesus, né? Jesus, quando o anjo orienta que os pais levem um menino para o Egito. E então, pessoal, o que acharam dessa história toda? A história de Horus é a mesma história de Jesus, tá? Um vídeo e tchau.